A frase é essa: homens querem o poder para ter poder sobre os outros. Mulher quer o poder para que ninguém tenha poder sobre ela. Esse final, tipo assim, você tá vendo o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Vamos pensar. Vamos pensar um pouco sobre o que ela falou, então. A frase é essa: homens querem o poder para ter poder sobre os outros. Mulher quer o poder para que ninguém tenha poder sobre ela. Vamos pensar um pouco sobre isso. Tem homens que querem poder, sim, né? E para ter poder, ele precisa ter poder sobre outro, né? Sozinho, ele não vai ter poder, né? Então ele entende que ele precisa ter mais pessoas trabalhando para ele para que ele tenha mais poder, cada vez mais poder. Existe? Existe. Mas via de regra, no geral, a maioria que é a base não quer poder para ter poder sobre outras pessoas também. Ele quer se desvencilhar do cara e ter a vida dele. Isso é a regra. Isso é a regra. Quem ganha, geralmente, os votos dos homens são caras que prometem independência, que prometem menos assistencialismo, que prometem mais autonomia. Esses são os caras que ganham mais votos masculinos. Em contrapartida, os caras que prometem mais assistencialismo, mais dependência, só que não de homens, mas do governo, são as mulheres. Então eu acreditaria, se os votos das mulheres estivessem alinhados com os homens, pelo menos no que tange às liberdades individuais. Pelo menos, eu acreditaria. Elas votam por mais liberdade, votam por armamento, votam por liberdade de expressão. Não, é totalmente o contrário. Se esta ou aquela fala ofende, você tem um grande apoio da parte. Se esse discurso ofende ou e tal, há uma sensibilidade e tal. Não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. E os homens querem a quinta série aberta. Zoa com tudo, com todo mundo. Então, desde a liberdade intelectual, a liberdade econômica e a liberdade do armamento, os homens querem isso, mas não para ter poder sobre ninguém, mas para ter poder sobre si mesmo. Não, era para ter poder sobre mim, sobre eu que sou a esposa. Não, fica sozinho então, pô. Fica sozinha. Se você acha que ele quer ser livre para poder comandar você, então deixa o cara em paz. Eu tento ajudar, eu tento buscar toda, tá ligado? Tipo, toda uma resposta que ela encontra, fala, então faz isso, meu bem. Não, mas então faz aquilo. Pô, cara. O que você quer, bicho? Eu quero que os homens parem de nos matar. Que é assim, tá? No fim a coisa acaba... Eu digo, olha, minha sugestão, aqueles que fazem, sejam punidos severamente. Quero ter a oportunidade, Deus me conceda, né? De estar ali à mesa com alguém que defende essas ideias ridículas e poder perguntar, quando eu dissesse isso, né? Quero que eles sejam punidos severamente. Ela vai dizer assim, mas o abuso já aconteceu. Aí eu pergunto, então na sociedade mais feminista não haverão abusos? Eu quero que você diga isso. Não vai haver abuso. Ou então diga assim, vai diminuir muito o abuso, mas vai ter. Mas vai continuar tendo? Então a questão não é que o abuso não aconteça. O seu ponto foi esse, né? Eu quero que eles parem de abusar. Não. Então a gente sabe que sempre vai acontecer. Porque você não pode prometer que ele vai parar de acontecer. Mas a gente vai concordar então que é uma questão de diminuição. Pronto. A minha proposta é que a pena seja tal, né? Seja de tal maneira que ninguém queira fazer isso aí para não pagar. A tua é que você quer mexer na estrutura, né? E quebrar todos aqueles que são os papéis os papéis sexuais tradicionais, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo e tal, a sociedade se organiza dessa forma. A mulher precisa de ajuda do homem aqui, enquanto o homem precisa de ajuda da mulher dali. Você quer acabar com tudo isso, você quer mesclar tudo isso. E você entende que a esperança e o resultado disso vai fazer com que haja uma diminuição de abusos. Quando você destrincha toda a argumentação de lá e cá, você percebe que não se sustenta, que é tudo uma balela. Então, o ideal, quando se discute ou debate com esse tipo de gente, é descrever o pensamento deles dessa forma. É tentar desenhar para o público que está em casa o máximo o pensamento deles dessa forma. E esta é a razão do porquê eles não querem penas muito pesadas para os caras que realmente cometem esses atos. Você tem a resposta para isso naquele filme, né? Women Talking. Women's Talking. Mulheres falando. É um filme de uma comunidade menonita, né? Em que as mulheres fazem uma revolução ali e conseguem se desvencilhar daquilo ali. O que elas dizem? Os caras que fizeram aquilo com a gente são inocentes. São tão inocentes quanto as mulheres que sofreram. Eles são culpados. Quem é o culpado, então? É a estrutura que permitiu que eles fizessem isso. Então é contra isso que você está combatendo. Elas não querem combater os caras que praticaram o ato hediondo. Elas querem combater uma estrutura que criou-se para que eles possam fazer aquilo. É por isso que elas não querem punir o ladrão, o assaltante, porque ele é tão vítima quanto a pessoa que foi roubada. Do que? Do sistema capitalista. Criou-se uma estrutura que o tenta a ser mau caráter. E por quê? Porque eles não têm como se diz, uma lógica de virtude. Porque isso é errado independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Isso é errado, isso é um crime. Não, é tudo dentro da lógica comunista, é o pensamento comunista. Dentro de um sistema capitalista, as pessoas são levadas a fazer várias coisas e a moral é subjetiva. O que é imoral? Dentro desse sistema capitalista, o único objetivo é quebrar o capitalismo. Logo, tudo que é imoral dentro desse objetivo
É aquilo que vai contra a revolução. E tudo que é moral dentro desse objetivo, ainda que seja um ato que para os cristãos ou para os tradicionais ou para as pessoas comuns seja imoral, ele é moral porque ele está favorecendo a revolução. Então a premissa dela está totalmente errada, né? A frase é essa. A frase é essa. Homens querem o poder para ter poder sobre os outros. Perfeito. Então aqui você consegue identificar o seguinte. Quem são os homens? É o Jurandir? Não, elas odeiam o Jurandir. Mas Jurandir quer poder? Quer merda nenhuma. Jurandir quer levantar as lajotas lá na casa de alguém que tá pagando ele alguma coisa, quer levar uma marmitinha quente pro trabalho pra na pausa ele comer, quer chegar em casa e mimar a mulher dele. Falar que ama. Esse cara meloso. É isso que o Jurandir quer fazer. É isso que ele quer fazer. O homem médio, o homem simples. Próximo vídeo. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui pede um vídeo, inclusive. Do que os homens estão com tanto medo, hein? A ponto de alguns agora defenderem o fim do voto feminino. Será que eles estão com medo de quem a gente vai votar? Mais do que isso, eles estão com medo do desejo feminino. Sim, estão com medo da gente desejar. Porque vamos lá, se nós mulheres saímos da costela do Adão, como assim agora a gente deseja? Isso sai completamente do controle da Repare a construção da linha argumentativa. machosfera. E sim, nosso voto é mais progressista, o que muda a configuração das coisas. Então você admite que quem é conservador considera o seu voto ruim, se o seu voto é progressista. Se você vai votar favorável à agenda trans, gaysista, feminista, nas escolas que vão doutrinar as mentalidades dos filhos das pessoas que não concordam com isso, ou seja, você concorda que o seu voto é autoritário, mesmo que em prol daquilo que você julga ser bom. O conservador não julga isso bom para as crianças. Concordou, né? Sei lá. Como são. E quem acaba perdendo o privilégio? Eles. Esse documentário Por Dentro da Machosfera. Ah, claro. Tem que ter um documentário da Netflix montando, né? Moldando o imaginário delas e a opinião política delas. Mostra como os influenciadores estão engajando e monetizando através da agressão às mulheres, abafando seus desejos e deixando elas bem objetificadas. E assim, abafando seus desejos como? Mantendo seus privilégios. Mas eu acho que falta mostrar o que privilégio? está motivando eles a fazerem isso. É o medo. Ai, gente, qual o problema do Juliano Casarré lançar um curso para homens para forjar homens que assumam seus papéis dentro de casa? Será que ele está trazendo alguma novidade? Trazendo a Bíblia como norte para poder definir quais são os papéis de gênero, o da mulher e o do homem, aquele cara que controla o seu lar. Será que isso nos trará algum benefício? Porque se nós saímos da costela do Adão e ainda seduzimos o tadinho e expulsamos ele do paraíso, a pecadora é a gente. Não podemos desejar. Ou seja, mais do mesmo. O nosso... Alguma coisa fechou pra você aqui? Se saímos da costela do Adão e ainda fizemos o tadinho pecar, nós somos a errada. A pecadora aqui somos nós, não podemos desejar, entendeu? Mas o ponto central pra mim aqui é o seguinte. Já reparou como muitas delas, principalmente quando são feministas, tá? Feministas declaradas, são de esquerda, elas são extremamente autoritárias. Já reparou como muitas delas não se importam que um número gigante é o que faz a mentalidade revolucionária. Faz você não se importar com a opinião do outro porque você considera que a opinião do outro tá errada, ele tá alienado. Eu sei o que é melhor pra ela. Eu sei o que é melhor pra ela. Então, se depender de mim, as coisas que eu defendo vão acontecer de forma autoritária. Agora, do outro lado, não. Do que depender do conservador, o conservadorismo avança, mas você vive a sua vida. Vai pra putaria, vai pra doideira, vai pra droga, vai pra merda. Eu não me importo com você. Isso que eles ficam putos. É o que deixa eles putaços, tá? Por isso que eles não se contentam, entenda. Eles não se contentam em ter a liberdade de fazer. Eles querem que isso seja, sabe, influenciado. Querem que isso seja normalizado, como eles gostam de falar, né? Não, eu chamo de influenciado. Você faz questão de ficar mostrando, você tá influenciando. Pra que ficar fazendo questão de mostrar? Em tudo, faz uma parada que mostra, um outro que não. Né? Isso é o mundo normal. Nem sempre você vai ver. Não, em todo negócio tem que ver alguma coisa, alguma mensagem ou outra. Então tem que estar em todo lugar. Isso é imposição. E é por isso, eles querem impor essa visão. Eles querem impor. São os impositores. Querem impor essa visão goela abaixo da nova geração. Tá saindo pela culatra, obviamente, porque as pesquisas mostram que a nova geração tá ficando cada vez mais conservadora. Ó, estão se dando mal legal. E estão querendo fazer o quê? Numa medida de desespero? Punir e calar todas as vozes da razão. Toda a galera que vai montar todo um argumento. E qual é a prova que você tem disso, João? Por que você está falando que é a voz da razão? Porque ninguém se propõe a contra-argumentar nada que é dito. E eles são tão autoritários que eles não se importam com as mulheres que querem esse tipo de marido que o Casarré tá dizendo. Os homens têm que ser mais assim, tem que ser mais assado. Tem uma porrada de mulher querendo casar com esse tipo de cara. Não vou entrar na questão aqui, tá? Os caras que vão comentar aí. E elas estão interesseiras, porque esse tipo de cara aí é vantagem pra elas. Não me importo, eu não quero saber. Eu caguei pra vida dos outros e a decisão que os outros tomam. Eu caguei, eu não me importo. Eu só vou dar liberdade. E o fato é, tem muita mulher querendo casar com esse tipo de cara. Elas não se importam. Elas não se importam. Elas querem essas mulheres silenciadas e caladas. Querem que essas mulheres não tenham voz. Querem que essas mulheres não possam ouvir um ponto de vista conservador.
Por quê? Porque tá errado. Isso é uma opressão à mulher. Não, mas tem mulher que quer isso aí e não enxerga como opressão, enxerga como proteção. Eu não me importo com o que ela enxerga, como ela enxerga. É opressão e acabou. Então ela não terá acesso e acabou. No que depender de mim e do meu voto, ela não terá acesso. Ninguém terá acesso, junto comigo. Eu não quero, por que os outros têm que querer? Ele mesmo mandou R$1. Impressionante como essa do vídeo conseguiu falar várias palavras e formar frases que não fazem sentido algum. Nenhum. O desejo é perigoso, ele bota em risco a humanidade. A gente fala com a serpente, lembra? A gente expulsou Adão do paraíso. É melhor... She said it! Né? Fala igual o Kanye, gacha. Pô, você que tá dizendo, pô. Brincadeiras à parte. Não, você tá errado, né? Por meio de uma mulher veio o salvador da humanidade, Maria, que foi bendita entre as mulheres, cheia de graça, agraciada. Homens como o Casarré estão tentando dizer também para várias mulheres, olha, o caminho da virtude é o melhor, não o caminho do ego, não o caminho da putaria, não o caminho da podridão espiritual. Então, existe esse caminho pra você. Existe esse caminho pra vocês. E não dá pra entender, quer dizer, na verdade dá pra entender e é bíblico, tá? Vou falar uma coisa aqui que talvez eu nunca falei em nenhum outro vídeo. Gente que se propõe a fazer o que eu faço, ou caras maiores como o Café com Teu Pai, ou até mesmo o Casarré, essas pessoas, pessoal, esses homens, atraem ódio gratuito de várias mulheres que não concordam e ficam putas se souberem que tem mulheres vendo. Eu tipo assim, não, mulheres não podem ver. Elas não se propõem a sentar com essas mulheres e explicar para elas por A mais B. Por que eu tô errado? Não querem fazer isso, porque não tem como, não conseguem. Não conseguem contra-argumentar. Então, elas tentam perseguir o Café, tentam perseguir o Casarré, e você vê esse padrão aonde? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que você vê esse padrão? Que um homem surge, se levanta e acusa, e expõe o pecado, e a mulher demanda sua morte. Você viu isso em Elias com Jezabel, onde Elias expôs para toda Israel a podridão de pecado que aquela mulher, por meio do Acabe, estava levando toda Israel, e ela decreta a morte dele, e ele foge, se esconde na montanha. E você vê essa mesmo padrão se repetindo com João o Batista, onde ele pregava e exortava os escribas e fariseus à torta direita. Foi só ele expor o pecado de Herodias em público que a cabeça dele em poucos dias já estava na bandeja de prata. Por quê? Porque quando o que você diz as machuca em um lugar muito profundo, tá? Que nem você vai saber como é, o que ela tá sentindo, como que ela tá fermentando aquilo ali que você falou. Quando você as afeta de alguma forma, elas querem te ver completamente destruído. É assim que é, cara. É assim que as coisas são. Então você vê esse padrão não só na Bíblia, como no nosso mundo atual. O que esses caras fizeram para essas pessoas pessoalmente? Nada. Tudo que esses caras dizem é com base na Bíblia, inclusive. Então por que elas querem eles destruídos? Elas são vítimas de uma narrativa feminista, pessoal. Calma, não é bem assim. Não. Muitas coisas que esses caras dizem as afetam em algum lugar e elas fermentam aquilo ali internamente e querem, portanto, a destruição desse cara. Infelizmente, é o que acontece. É assim que as coisas são. Então esse é o fenômeno João Batista. Esse é o fenômeno Elias. Você falou contra o que você não devia ter falado. Você falou contra mim, entendeu? Você confrontou o meu caráter, você me expôs. Isso explica por que penas para homens que realmente cometem um ato de fato, né, fisicamente contra uma mulher, vão ter ali um tratamento um pouco mais brando com a lei em detrimento de um cara que vai, como se diz, afetar a mulher verbalmente, vai cometer uma violência psicológica, uma violência verbal. Por quê? Para não resolver esse problema, não se aumenta as penas. Estou chovendo no molhado, eu sei, mas é para fazer o ponto. Por que não se aumenta as penas? Por que para diminuir a violência contra elas factual, física, querem problematizar a aversão, que mais? A interrupção ou a diminuição da fala dela, ou dizer, implicar que ela não sabia do que estava falando, né? Tem várias coisas ali. Porque o que você causa nelas emocionalmente, muitas das vezes tem muito mais poder do que um outro cara que é criminoso causa fisicamente. Não era pra ser assim, na minha visão. Aí você se pergunta, peraí, todo mundo pode ser machucado verbalmente. Todo mundo pode ser ofendido verbalmente. Sai de perto. Sai fora. Se você achar que aquela pessoa que tá conversando com você foi deselegante, te ofendeu, apelou, sai fora. Ofenda de volta ou então sai. Como assim? Tem que ser crime te ofender. Tipo, quem você pensa que é, tá ligado? E você tá expondo pra todo mundo essa mentalidade infantiloide, megalomaníaca e esquisita, esquizofrênica. Você tá expondo para o mundo. Eu quero que a lei não permita que me ofendam. É só isso que você tá querendo mostrar. Você não tá mostrando que você é mais inteligente, que você é especial, que você não é nada. Para não desejar, sufoca a mulher, submete ela ao que o homem sabe, porque ele é o norte, ele é o provedor.
Só que numa sociedade em que prover está cada vez mais difícil, os empregos estão subempregos, está todo mundo com medo de ser ameaçado pela IA. Espera mais um pouco. O Japão já tá dizendo aonde que a gente vai chegar, né? Não vai melhorar, vai ficar um pouco pior. É claro que tá todo mundo panicado. E aí que vem a defesa do seu privilégio. Mulher não pode desejar. Olha lá, os comentários. A Marta, né, fazendo uma jogada, ela deve ter colocado os caras comentando, ó, jogando contra a mulher é fácil. Vídeo antigo. Tem mais texto que o Neymar, aí fica fácil. Da próxima, coloca a legenda mais centralizada e aumenta a letra. Ainda tá dando pra ver o vídeo. Os caras são genial, velho. Credo. Cara, mas o que ela não entende é o seguinte. A seleção sub-16 masculina enfrentou a seleção feminina da Marta e goleou. E pararam o jogo pra não ser mais vergonhoso. O que você quer com esse vídeo, cara? Anônimo mandou R$1. Eu fico com Fala, vergonha. Joab. Quero sugerir um material que pode ser legal de cobrir em algum momento. Rachel Wilson escreveu um livro Oculto Feminismo e fala desse assunto em vários podcasts. As raízes ocultistas do feminismo. Aponta a veia espiritual que anda junto da política no movimento. O negócio das bruxas que sobreviveram não é só gracinha. Interessante, companheiro. Porque a escritora do conto da Aya, né? Que é a... Eu esqueci o nome da velha miserável lá. Como é que é o nome da miserável? Otkins, como é que é? Esqueci o nome dela, cara. Peraí. Eu vou ler aqui um resumo, né? Cara, essa mulher é descendente das bruxas de Salem, pô. De uma bruxa de Salem, saca? Vamos dar uma olhada aqui? Occult Feminism. The Secret History of Women's Liberation, 2021. Escrito pela autora conservadora e crítica cultural Rachel Wilson. É uma obra de história revisionista e tom provocativo. Com cerca de 130 páginas, o livro defende a tese de que o movimento feminista não surgiu de forma orgânica ou puramente social como busca por igualdade de direitos. Em vez disso, a autora argumenta que o feminismo possui raízes esotéricas, ocultistas e anticristãs destinadas a minar a família tradicional, afastar as mulheres de suas identidades biológicas e servir a interesses geopolíticos e corporativos. Abaixo está um resumo detalhado dos principais pontos e da estrutura da obra. 1. Tese central. A armadilha da libertação. Wilson argumenta que a narrativa histórica ensinada nas universidades, que ela chama de gatekeeping, ou controle de informação por acadêmicos radicais, esconde o lado obscuro do feminismo. Segundo ela, a libertação feminina foi um estratagema que enfraqueceu a família, destruiu a estrutura familiar tradicional que antes oferecia estabilidade e segurança às mulheres, criou dependência corporativa. Em vez de libertar as mulheres, transformou-as em escravas assalariadas para grandes corporações e em fontes de impostos para o governo. Afastou o sagrado feminino natural, conduziu as mulheres a abandonarem sua identidade biológica e o papel de mães para servir a um sistema global de controle social. 2. Estrutura e principais capítulos. O livro traça uma linha do tempo histórica que liga o esoterismo antigo aos movimentos sociais modernos. Raízes antigas e a deusa. Capítulo 1 e 2. A autora investiga as origens das crenças feministas no paganismo antigo, na bruxaria e no culto a deusas antigas. Ela afirma que, historicamente, esses movimentos não buscavam igualdade, mas sim o estabelecimento do domínio feminino sobre o masculino. Wilson também analisa de forma crítica o período medieval e a caça às bruxas, contestando a narrativa feminista clássica sobre o tema. O Espiritismo e as Sufragistas, capítulos 3, 4 e 5. Nesta seção, o livro foca no século XIX nos Estados Unidos. Wilson destaca que figuras centrais do movimento sufragista inicial, como Victoria Woodhull, Elizabeth Cady Stanton e as irmãs Fox, estavam profundamente envolvidas com o espiritismo, mesas girantes e sessões de mediunidade.
Ela sugere que o movimento pelo voto feminino foi moldado por crenças esotéricas e que Mundo sua mandou aprovação R$3. final, a 19ª Joab, emenda, depois não deixa foi um fixado o movimento nome do puramente livro, coloca popular nos de mulheres, comentários, mas por algo favor. financiado e impulsionado por homens progressistas e elites com segundas intenções. Sociedades Secretas e Teosofia. Capítulo 6. A obra examina a influência da teosofia, fundada por Helena Blavatsky, da Ordem Hermética da Golden Dawn e da comaçonaria, uma ramificação maçônica que aceitava mulheres. Wilson defende que essas correntes esotéricas misturavam ideias de evolução espiritual com a quebra de papéis tradicionais de gênero, servindo de base filosófica para o que viria a ser a revolução sexual. Uou! Revolução Sexual, Espionagem e o Século XX, capítulos 7 a 10. A parte final do livro aborda o feminismo de segunda e terceira ondas. Wilson conecta a liberação sexual dos anos 1960 e 1970 a figuras do ocultismo, como Aleister Crowley, seitas de sexo livre, uso de psicodélicos e até mesmo a operações da CIA durante a Guerra Fria, alegando que agências estatais instrumentalizaram o feminismo radical para desestabilizar a coesão social. Ela aponta exemplos visuais dessa fusão, como a primeira capa da revista MS Magazine em 1973, que retratava a deusa hindu Kali. 3. Recepção e crítica. O livro foi amplamente promovido em círculos conservadores, podcasts, incluindo uma aparição da autora no The Joy Rogan Experience, e movimentos de mulheres que defendem o estilo de vida tradicional, Tradwives. Ponto de vista dos apoiadores. Elogiam a obra por revelar conexões históricas pouco debatidas e por questionar de forma corajosa os dogmas do feminismo moderno e o impacto das carreiras corporativas na taxa de natalidade e na felicidade feminina. Ponto de vista dos detratores. Historiadores e críticos progressistas classificam o livro como uma obra de caráter conspiratório, repleta de pânico moral e revisionismo histórico sem rigor acadêmico ou fontes metodológicas Uma sólidas, conspiração. argumentando que a autora usa fatos isolados, como o interesse de algumas sufragistas pelo espiritismo, que era uma moda geral do século XIX, para criar uma narrativa conspiratória de Moda controle geral. global. Se você tiver interesse em aprofundar em algum período específico. Tudo bem, obrigado até aqui. Moda geral. Olha a safadeza. Olha a safadeza do comentário dos opositores ao livro, né? Era uma moda geral. Não era uma moda geral, pô. Geral era cristão, pô. Tinha que praticar seus espiritismos, suas feitiçarias em segredo. Se nego te pegar, você tava no sal, pô.